Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Fábio Pereira e nós estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast Servos. Infelizmente, nós não podemos transmitir ao vivo, mas estamos aqui trazendo esse conteúdo para você, visto que essa temática ela é muito importante e aí você vai ser edificado em nome de Jesus. E para trabalhar essa temática, nós temos uma convidada toda especial, a professora Marta Rutielli. A nossa professora ela é pedagoga, teóloga, atuante no departamento infantil na Assembleia de Deus em Pedreiras. Eu acredito que é uma pessoa certa e ideal para falar conosco a respeito desse tema muito importante. Como ensinar doutrinas bíblicas para as crianças. É esse tema que nós vamos abordar. Então você que é professor do departamento infantil, pai, mãe, esse tema é muito importante, pois trata da necessidade e uma realidade da igreja, e não só da igreja, mas de cada família, de cada pai e de cada mãe. Professora Marta Rutielli, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter você aqui conosco. E esse tema é muito fundamental. E qual seria a importância desse tema para os dias atuais, professora? A paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui participando deste podcast com essa temática tão importante e atual para nós. Como o pastor já falou, nós iremos falar sobre as doutrinas bíblicas para as crianças. Pastor, tem assim uma certa dificuldade das pessoas, de algumas, compreender o que é o departamento infantil, como ele atua. O departamento infantil não é apenas aquele momento de lazer, de brincadeira, de hinos agitados para nossas crianças correr para um lado, correr para o outro. Mas o nosso papel, ele vai muito além disso. Nosso papel, enquanto professor, enquanto educador da palavra de Deus, mais importante ainda, é ensinar essas doutrinas para as nossas crianças e ensiná-las a praticar. Porque nós sabemos que doutrina é o que nós cremos e é o que nós ensinamos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o homem, sobre pecado e sobre salvação e futuro. Então, é essa doutrina que nós estamos ensinando e passando para nossas crianças com toda a didática possível para que eles entendam. Professora, muito interessante quando você aborda, e é um ponto que a gente deve sempre questionar e levantar para conscientizar os nossos pais, os professores, departamento infantil. Nós não podemos confundir doutrina, ensinamento, porque muitos pais, no intuito de acalmar a criança, de orientar a criança, sempre vai dar o celular, um tablet, para na hora do culto ela ficar entretida ali, jogando, brincando, quando, na verdade, ela está perdendo a essência doutrinária. Isso. E sendo entretida. Então, a gente precisa entender, quando nós falamos de doutrina e a importância de ensinar doutrinas bíblicas para as crianças, isso é fato. Uma criança doutrinada, biblicamente ensinada, orientada pelos pais, no culto, ela sempre vai estar voltada para a palavra de Deus. Até mesmo quando tem igrejas que possuem o culto infantil, e ali no culto infantil as próprias professoras sabem, e a própria criança doutrinada sabe, que o culto não é uma brincadeira. Você levantou uma questão muito interessante, porque nós não podemos deixar essa ideia, transmitir essa ideia às nossas crianças, de que no culto ela vai para brincar, para se divertir, quando, na verdade, ela vai para aprender da palavra de Deus. Por isso, eu queria lhe fazer uma pergunta muito interessante. Por que é importante ensinar doutrinas bíblicas às nossas crianças desde cedo? A palavra de Deus, ela nos diz em Oséias que o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. E é uma realidade que também é aplicada para as nossas crianças. Elas não estão isentas disso. A palavra de Deus diz que todos pecaram, E é necessário ensinar as doutrinas, porque as nossas crianças, elas estão tendo acesso a tudo muito cedo, principalmente ao celular, principalmente à internet, a ensinos doutrinários nas escolas. Há muitas coisas que a gente vê que estão indo pelo caminho errado. Então, nós ensinamos
para que elas aprendam a se defender com a palavra, para que elas aprendam a falar, não, isso aí está certo, isso aí não é que está na palavra de Deus. Essa postura aí está errada, esse ensinamento aí não é o que a Bíblia ensina. Esse ensinamento que eu estou vendo no celular, o que eu estou vendo na escola, não é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, por isso que é importante ensiná-las, porque nós estamos num meio onde a sociedade está voltada muito para si, onde nós temos vários influenciadores, eu posso até dizer assim, malignos, que as nossas crianças têm acesso a isso, e é o que eles aprendem, é o que eles consomem, e é o que eles levam para a vida. Quando eles aprendem aquilo que está sendo ensinado de forma errada, eles não vão ter o entendimento como nós. Isso está errado, eu não posso praticar. Não, eles vão praticar e vão influenciar outros a praticar também. Muito interessante. E outra coisa interessante, professora, que a gente deve levantar, até no intuito de conscientizar os nossos pais, os pais, o departamento infantil, que é muito interessante. Às vezes a gente observa, né, que alguns professores eles querem transmitir uma ideia de que Deus é um Deus severo, duro. Olha, não faz isso porque Papai do Céu não vai gostar, não faz isso porque Papai do Céu vai isso, vai aquilo. Então, acaba criando uma imagem de um Deus mau, de um Deus vingativo, de um Deus que às vezes não permite uma liberdade no sentido da criança ficar à vontade para conhecê-lo. Então, assim, é importante também até para os professores do departamento infantil, é importante para os superintendentes, é importante para os pastores acompanharem essa pedagogia que alguns professores usam no intuito de deixar a criança quieta. A gente observa que os pais também, né, têm essa ideia de dizer, olha, não faz isso porque Papai do Céu não gosta, trazendo uma ideia equivocada do que realmente Deus é. Então, diante disso, eu gostaria que você compartilhasse conosco quais os princípios pedagógicos ajudam a transformar doutrinas profundas em conceitos compreensíveis para as crianças. Diante do que o senhor falou, eu acho importante, porque a gente vê, às vezes, muitos relatos da criança estar na sala da escola bíblica dominical, por exemplo, e a criança está ali no momento que ela bagunça, que ela desobedece. E aí, como castigo, né, a professora, já vi isso, como castigo, a professora diz assim, olha, tu vai orar sozinho, porque tu bagunçou. Então, ela está ensinando que aquilo que a criança fez como forma de punição é falar com Deus. É um absurdo isso, porque tanto nós, como pais, como professores, como líderes, é ensinar com amor, é mostrar as verdades bíblicas com amor para que eles tenham mais vontade ainda de obedecer. E como é que nós vamos mostrar isso a eles? Como é que nós vamos ensinar isso a eles? Utilizando recursos didáticos, utilizando recursos visuais que sejam atraentes, que eles tenham curiosidade, como, por exemplo, o plano da salvação. O plano da salvação aí envolve a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus, do homem, do pecado, da salvação. Todo o plano da salvação, ele é basicamente todas essas doutrinas, o que nós passamos para as crianças. Então, nós utilizamos recursos didáticos, utilizamos cores para mostrar e para ensinar a respeito deste plano. Muito bom. Outro ponto interessante também, que a gente pode abordar até no intuito de trazer uma conscientização, que às vezes parece um conflito. Muitos pais, às vezes, não colaboram, não ajudam com o departamento infantil, e aí, assim, para ser bem honesto, tem pais que, para ele é um alívio trazer o filho para a igreja, mas não para aprender. O alívio é para dizer, eu vou ficar livre dele por algum tempo, e aí ele vai ficar lá sob a tutela do professor. Até aí ok, só que às vezes a gente observa que há um conflito entre aquilo que o professor ensina e aquilo que a família ensina.
Ou isso também pode acontecer ao inverso. Às vezes, os pais ensinam de uma forma correta, doutrinam os filhos biblicamente, e isso às vezes não acontece da parte do professor. Então, a gente percebe que há a necessidade de uma parceria, né, dos pais e professores do departamento infantil falarem a mesma língua no que se trata do ensino doutrinário para os filhos. Então, diante disso, eu quero perguntar para você como a igreja e a família podem trabalhar juntas para fortalecer o ensino doutrinário infantil. É muito importante a parceria, né? Enquanto a família também é crente, é muito bom quando a família se importa de perguntar para a criança o que ela aprendeu na escola bíblica dominical, no culto infantil, e acrescentar mais algumas coisas, porque o pai e a mãe, ele conhece o seu filho. Ele conhece o que é que o seu filho faz que está errado. Então, quando ele recebe um ensino na igreja e o pai conhece, o pai sabe o que é que o filho faz, olha, filho, é assim que eu te ensino, é assim que a palavra de Deus nos diz. E quando a família não é crente, nós temos também essa realidade. Quando só a criança vem para a igreja, quando só a criança vem participar e aprender, então nós oramos também sempre para que tenha essa compreensão dos nossos pais, que são crentes, que fazem parte da igreja, para que eles conversem com seu filho acerca do que foi ensinado e mostre para eles o que é que está acontecendo no seu dia a dia. Você levantou um ponto interessante que a gente observa. Por exemplo, aqui em Pedreiras a gente vê essa realidade. Sim, pode muito. ser que você está nos assistindo agora, pode ser que seja uma realidade da sua igreja, da sua cidade, exatamente pais não cristãos, não evangélicos. A gente observa que em Pedreiras eles têm o costume de trazer os seus filhos para EBD, né? Para EBD. Isso é muito bom, isso é louvável. E a gente percebe que também, de uma certa forma, os pais acabam se aproximando da igreja diante dessa situação. Talvez seja a realidade de alguns professores e departamento infantil que enfrentam essa dificuldade. Na sua opinião, essa é uma opinião, na sua opinião, diante desse conflito, porque às vezes essa criança ela tem um ensino doutrinário correto na EBD, Sim. Só que esse ensino ele vai chocar com os princípios que ele tem em casa devido aos pais. Então, a gente observa que isso pode gerar um conflito na mente da criança. Qual seria o conselho que você daria para um professor que tem essa situação, que vive essa situação? Qual seria a melhor forma para ele ajudar essa criança a entender esses conflitos e permanecer ali querendo aprender da verdade da palavra de Deus? Permanecer no caminho, né? Exatamente. É um desafio muito grande, realmente. Mas outro dia eu estava lendo um livro que é do departamento infantil e a autora ela levantou um ponto assim tão simples. Quando eu vou falar, vocês vão achar assim simples, mas muito importante. Ela dizia assim: pegue o nome dos seus alunos, escreva no caderno, no seu caderno pessoal, na sua agenda, de cada aluno da sua classe. Coloque na frente do nome de cada aluno um motivo de oração para que você apresente a Deus todos os dias. Porque é uma luta travada. E nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne. Ela é contra os principados, contra potestades. E quando nós agimos dessa forma, nós entregamos o nosso aluno completamente nas mãos do Senhor, para que Ele cuide deles, para que Ele guarde a mente deles, para que o Senhor guarde o coração dessas crianças, porque nós estamos plantando, nós estamos semeando a palavra de Deus no coração dessas crianças. Nós estamos fazendo o que o Senhor nos ensinou, fazendo o que o Senhor nos mandou, ide, pregai. Nós estamos fazendo ide. E, em relação a essa parte, pastor, eu creio que
é parte do Espírito Santo. Cabe a nós, cabe a mim, professor, orar por aquele aluno, apresentar a Deus aquele aluno a necessidade dele e crer que o Senhor vai guardar aquela vida. Esse ponto é interessante, porque, às vezes, no desejo, na ansiedade de querer compartilhar uma metodologia, uma pedagogia, às vezes a gente quer criar, em um caso, um padrão, né, de que vai funcionar para todos os casos, e às vezes a gente sabe que não é bem assim. E é interessante o professor, o departamento infantil, o pastor que está nos ouvindo entender que cada criança, nesse caso, é uma situação específica, particular, e que deve-se buscar a direção do Espírito Santo, porque envolve muitos fatores. Um deles é a capacidade individual dessa criança. Algumas conseguem assimilar, outras não conseguem. Então, assim, uma das melhores formas, como você falou, é ser analisado caso a caso e o professor entender que ele tem um recurso muito importante, que é a oração, pedindo ali a graça e a misericórdia de Deus para que possa ajudar nessa situação específica. Muito bom. E eu queria também, professora, levantar outro questionamento interessante em relação ao departamento infantil. Você falou agora há pouco sobre recursos que devem ser usados, né, na sala de aula. Eu costumo dizer, assim, não vai funcionar muito bem para o departamento infantil, mas a gente encontra professores alegando que eu não tenho um data show, eu não tenho dinheiro para comprar cartolina, não tenho isso, não tenho aquilo. Eu costumo dizer nas palestras que a gente ministra para professor da EBD, da classe de jovem ou da classe de adulto, que ele não tem desculpa, é só usar o WhatsApp, fazer a imagem, bota lá no grupo e na hora os alunos lá acompanharem. Mas isso é um caso específico para adultos, jovens. A gente sabe que o departamento infantil não vai funcionar porque alguém vai dizer, você está sendo contraditório, isso não era para dar celular para criança, e agora vai usar esse recurso. Mas quais os recursos e métodos criativos podem ser usados para ensinar verdades doutrinárias de forma lúcida e fiel às nossas crianças? Eu sempre falo, né, para as minhas companheiras do departamento infantil, as professoras das áreas que atuam diretamente, nós temos diferentes realidades. Em cada congregação, a gente tem uma realidade diferente. E eu sempre peço para elas, vocês não precisam fazer muitos recursos, vocês não precisam fazer recursos que você fez hoje e vai usar só essa vez. Tenha o plano da salvação. Tenha o plano da salvação, porque se você for pregar, for ensinar sobre Davi, o plano da salvação será útil para você. Se você for ensinar sobre Adão, o plano da salvação será útil para você. Qualquer personagem bíblico, você vai utilizar o plano da salvação. Como assim? Você vai utilizar, por exemplo, nós temos 5 imagens, 5 cores, 5 símbolos. Nós temos a imagem amarela, que é o amor de Deus, que a gente desenha um castelo. Nós temos a imagem escura, que é um coração triste, um coração ferido, que simboliza o pecado. Nós temos o coração vermelho. Muitas vezes nós desenhamos ali. Quando você usa só a imagem, só a cor, você usa só a cor vermelha. Você utiliza a imagem de Jesus na cruz, demonstrando que ele morreu para nos salvar, demonstrando que ele morreu para nos perdoar. Nós temos o coração limpo, alegre, que significa purificação, e nós temos o verde, a cor verde, uma árvore, que significa vida nova. Então, quando você está ministrando, quando você está pregando, você vai pegar aquele personagem, você vai falar dos erros dele. Por exemplo, você vai falar da falha dele, do que ele fez que não agrada ao Senhor. Então, você utiliza o plano da salvação, o escuro,
que é o pecado, e você vai mostrar para o aluno o que foi que aquele personagem fez que não agradou ao Senhor, que se ele fizer aquilo também não vai agradar ao Senhor. Mas o Senhor teve compaixão, teve misericórdia, ele se arrependeu, seus pecados foram perdoados. Então, é importante que o professor tenha o plano da salvação, e é um recurso que ele vai utilizar em toda a ministração, em todo o culto. Muito bom. E isso é muito interessante. Outro ponto que eu queria aproveitar, professora, a gente sabe que você atende diversas agendas, convites para ministrar em congresso infantil, palestra. Se de repente alguém está nos assistindo e gostaria de agendar a professora Marta, quais seriam os meios, o que deveria ser feito para que a pessoa possa entrar em contato com você, ver sua agenda e a sua disponibilidade para atender uma pessoa, atender uma igreja, atuando e ajudando no departamento infantil. Como faz aí para agendar a professora Marta Rutielli? Aí você entra em contato com o pastor, que ele vai passar meu WhatsApp, e nós ficaremos felizes em compartilhar, em somar no que você precisar. Então, faço. Eu sou, já virei aqui assessor da Marta Rutielli. Quiser agendar, tem que falar conosco, que nós estaremos aí direcionando o seu contato. Para encerrar o nosso primeiro episódio do podcast, eu queria levantar só mais um questionamento, professora, para você auxiliar o nosso público, especial departamento infantil, e seria o seguinte: quais os erros são mais comuns ao ensinar doutrinas às crianças e como evitá-los? Os erros mais comuns é não saber transmitir na linguagem dela. Nós sabemos que a linguagem da criança é diferente. O tempo de aprendizado de cada faixa etária é diferente. Se você for ministrar no maternal, na sala de EBD, é um período de 5 minutos de atenção, por exemplo. No maternal, você vai trabalhar a doutrina de Deus, né? Você vai falar que Deus é bom. Como eu vou passar para aquelas crianças que Deus é bom? Nós utilizamos todas as etapas do culto. Nós utilizamos desde a oração inicial, voltada para o tema que você vai trabalhar. Nós utilizamos os hinos congregacionais de acordo com o tema que você vai trabalhar. Nós temos o versículo logo após a palavra, a leitura da palavra, a oração. O hino que o vocal, um exemplo, o hino que o vocal vai cantar, o hino que as crianças irão apresentar, tem que ser um hino de acordo com o tema. Nós temos também a memorização do versículo, onde você vai utilizar de várias formas lúdicas para que o aluno ele entenda o versículo. Como é que eu vou fazer essa memorização, tia Marta? Por exemplo, plano perfeito. O tema do culto é plano perfeito. Eu vou fazer a memorização em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você, professor, deve ler primeiramente na sua Bíblia este versículo, mostrar a referência e explicar para a criança o que significa aquele versículo. O que significa, passo a passo, palavra por palavra. Logo após essa explicação, você vai utilizar maneiras. Agora vai ser só os meninos falando versículo, só as meninas. Quando você chegar na pregação da palavra de Deus, você fizer o apelo, todos vão entender. Mesmo aqueles pastores que não tem assim, um rápido entendimento, ou não prestou atenção na hora da mensagem, mas ele aprendeu o que significa o plano da salvação, porque ele ouviu o hino, ele aprendeu a memorização, ele ouviu a oração direcionada. Então, cada etapa, tanto da EBD como do culto infantil, nós fazemos de acordo com o tema, para que a criança entenda. Porque é um erro a gente ensinar... eu vou colocar um hino com a letra, vou cantar aqui sobre Davi. Aí vou lá para um versículo em Apocalipse, um versículo aleatório da palavra de Deus. Vou ensinar aqui sobre Sansão.
o que é que a criança entendeu. Ele não sabe se ele aprendeu o hino, se ele aprendeu a memorização, se ele entendeu a pregação. Então, o erro, quando nós vamos ensinar a doutrina, é isso. É não saber organizar, por isso a importância do planejamento. O planejamento é importante para isso. Eu li um livro que diz os 7 requisitos de um bom professor. E um desses requisitos é o planejamento. Porque quando eu planejo a minha aula, quando eu planejo o culto infantil, eu tenho cuidado para que a minha criança, para a criança que estará ouvindo, ele entenda desde a oração inicial até a oração final. Muito bom, muito bom. Meus amados irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio do podcast Servos e queremos mais uma vez informar você que não foi possível fazer ao vivo por questões de internet no momento, mas eu quero louvar a Deus pela disposição da professora Marta Rutielli, que mesmo Amém. Com todos os imprevistos, nós vamos gravar, e aí nós ficamos até mais tarde, estamos gravando esse conteúdo aqui para você. Eu espero que esse bate-papo, que essa conversa possa ser edificante e possa ajudá-lo aí no seu departamento infantil. Professora, é um prazer receber você aqui. Só lembrando, pessoal, que eu sou agora assessor da Marta Rutielli, viu, da professora. Agenda, tem que falar comigo para você poder agendá-la, e com certeza eu recomendo você a levá-la na sua igreja, porque vai ser uma bênção em nome de Jesus. Professora, muito obrigado, e eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Nós estamos felizes e muito gratos pela sua disposição, desde o convite, não botou exigência, não botou dificuldade, aceitou bondosamente o convite, mesmo diante dos imprevistos, continuou firme, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua disposição. Amém. E aí você pode deixar suas considerações finais ao público que nos assiste, em nome de Jesus. É um prazer estar aqui, falando do que eu amo fazer, do que eu gosto de fazer, do que o Senhor colocou no meu coração em fazer, trabalhar para Ele nesse ministério, e só agradecer. É isso aí, meus irmãos. Só lembrando que toda quarta-feira, nem que chova sangue, o que for, nós vamos disponibilizar um conteúdo aí do podcast Servos. Então, nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Eu espero em Deus que esse conteúdo seja uma bênção. Eu te espero aí no próximo episódio, em nome de Jesus.